Bruno Paulo Figueiredo Show de agora, o próprio, cadê ele? Saiu da tela? Deputado Eduardo Bolsonaro, volta pro programa. Olha ele aí. Bota ele aí pra gente, Bruno. Deputado Eduardo Bolsonaro. Sem som. Ainda sem som. Agora foi. Agora foi. Aí. Quer dizer, deputado Eduardo Bolsonaro, que agora vão dar argumentos para você dizer que é perseguido. As coisas estão mudando, né? Rápido. É o que eu falei ontem, né? Parece que agora a bananinha tá entrando do jeito que eles não gostam, né? Eu acho tão engraçado esse pessoal, e eu dou graças a Deus que muita gente em Brasília é arrogante. A arrogância é uma bênção de Deus quando ela recai sobre os seus inimigos. Porque eles só acordaram agora, depois que o deputado Corey Mills perguntou para o Marco Rubio sobre as sanções ao Moraes, e o Marco Rubio falou: não, elas estão realmente sobre a mesa, e uma grande chance de sancionar o Moraes. Ou seja, você não sabe se esse pessoal da esquerda, se eles vivem a mentira dessa narrativa que eles criam, ou se realmente eles se acham os todos poderosos deuses do Olimpo intocáveis. Eu tenho minhas dúvidas para diagnosticar qual doença mental afeta essas pessoas. Porque o cara me comprou briga com Jason Miller, né, com o Elon Musk. Lembro quando ele baniu o X, uma outra pessoa, o Stephen Miller, que é um dos principais conselheiros do Trump hoje, criticou demais esse banimento feito pelo Alexandre de Moraes. Aí depois o cara vai e manda uma ordem de prisão. É tudo que você falou, Paulo. Não quero ser repetitivo, eu estava acompanhando o teu programa. Ele faz tudo o que faz e, de repente, ele se vê surpreso porque querem me sancionar e realmente é verdade que existe esse trabalho ocorrendo. É difícil de entender a cabeça de um esquerdista. No Rio de Janeiro, você também é carioca, apesar de ser deputado por São Paulo, a gente tem uma expressão que é: o cara acreditou no próprio caô. O cara... a minha dúvida a respeito da esquerda é essa. Você acha que em todo esse momento, Eduardo, existia um real desprezo, né? A Mônica Bergamo ainda publicou uma reportagem, vou chamar assim, no final de semana, dizendo que o Itamaraty achava que era tudo obra das Big Tech, que na verdade que você era visto como apenas um surfista e não poderia... Deus, deixa assim, tá muito bom. Mas aí no mesmo dia o Paulo Gonet abre uma ação criminal com você. Mas eles esqueceram de alinhar o discurso, né? Eu não sei o que eles acham, que você é só mais um surfista, que entregador de pendrive, ou que você é criminoso que está traindo a pátria. Eu não consegui concatenar essas duas coisas, porque eu tenho mania de querer fazer sentido. Então, isso daí mostra o desespero deles. E, de fato, muita gente, inclusive da esquerda, já percebeu que essa abertura de inquérito contra mim ela é um tiro no pé, porque ela só reafirma aquilo que a gente tem dito, de que o Brasil realmente vive um regime de exceção. Fica mais fácil você comprovar isso. E, de quebra, eles ainda botam uma pressão em cima do Trump e do Marco Rubio. Porque imagina só, Paulo, imagina que agora, vamos supor, não vai acontecer, mas vamos supor que o Marco Rubio fale o seguinte: essas sanções são inapropriadas e realmente o Bolsonaro quis dar um golpe de Estado a partir da Disneylândia. O Eduardo Bolsonaro tem que voltar para o Brasil para dar 12 anos de cadeia nele por tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. E está tudo certo no ministro de um país da América do Sul não deixar que a Truth Social Rumble vá para o Brasil. E eu acho realmente que cidadãos americanos têm que realmente ter mandado de prisão preventiva com base em tweets que eles deram a partir do território norte-americano. Assim, eu estou começando a suspeitar que eles estão desejando talvez essas sanções, porque parece que eles não estão se esforçando tanto assim para não tê-las, né? Não sei se eles estão imaginando que possa ocorrer um efeito semelhante ao do Canadá, ou alguma coisa nesse sentido, achar que vai ocorrer um movimento de união em prol do Alexandre de Moraes, que vai liderar uma campanha pela soberania nacional. Eu queria até ouvir você, né? Se por acaso alguém da esquerda está pensando nessa estratégia, o que você acha que aconteceria? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: essas não são sanções de apoio ao Bolsonaro. Eu acho que essa é uma oportunidade, inclusive, bacana de você falar sobre isso, Eduardo.
porque muitas vezes as pessoas, obviamente, enxergam em você uma pessoa que é preocupada com o que está acontecendo com seu pai. É claro que você tem uma preocupação com o que acontece com seu pai, e é claro que você não quer que seu pai seja preso. Mas, em momento algum, o que é feito aqui, e eu posso testemunhar isso, é feito com o intuito de influenciar o julgamento do Bolsonaro, propriamente dito. Aqui, toda vez que a gente fala de Jair Bolsonaro, ele é um dentre dezenas, na verdade, milhares, que a gente só consegue catalogar algumas dezenas para explicar, mas assim, milhares de violações de direitos humanos. Onde a gente senta aqui, não senta para falar de Jair Bolsonaro, a gente senta e fala: olha, tem o caso do presidente Bolsonaro, que é sim o maior líder político do Brasil. Mas além do Jair Bolsonaro, tem o caso da Débora, tem o caso do Clériston, tem o caso do Rodrigo Constantino, tem Do o caso da pipoqueiro, do Flávia uberista, Magalhães, do mendigo. do mendigo, tem o caso de pessoas comuns. Então, é, eu acho que vale você explicar isso, Eduardo, que assim, o que é o trabalho, em que consiste o trabalho que a gente tem feito aqui. Exato, e se você parar para resgatar um pouquinho na memória, a própria audiência que teve na Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo deputado Chris Smith, que você participou, junto com o Chris Pavlovski, do Rumble, o Schellenberg e mais um outro representante lá do PT, né? Aquilo daí você Esse estava vendo, né? representante do PT, que representou lá, que foi a testemunha deles na audiência, é um indicado do governo Lula para integrar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, aquele Fábio, não sei que lá das contas, não sei se você sabe disso. Não Ele sabia, não. depois, como agradecimento pelos serviços prestados, foi Ganhou um indicado pelo carguinho. governo Lula e está concorrendo para a posição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só para você saber. Toma lá da cá levado para níveis internacionais. Mas tanto aquela audiência ali, quanto o grupo de parlamentares suprapartidário, que foi em algumas oportunidades aos Estados Unidos, e isso daí está sendo feito há mais de 2 anos, isso tudo não é levantar a bandeira de Bolsonaro. A gente queria sim levantar a questão da anistia, denunciar uma ditadura, dizer que no Brasil já não existe mais Estado democrático de direito, e isso tudo daí vai engrossando o caldo para que a gente chegue agora a uma medida extrema. Mas até a gente chegar nessa medida extrema que é a sanção, quantas oportunidades o Brasil perdeu de limpar a bagunça na sua própria casa? Ora, o Rodrigo Pacheco teve diversos pedidos de impeachment na mesa dele. Eu lembro que quando começaram a pipocar os pedidos de impeachment, muita gente falava o seguinte: olha, se abrir o processo já vai ser suficiente. Não precisa nem chegar no final de um processo de impeachment, mas se abrir um processo, você já vai mandar um recado para a Suprema Corte e as coisas já podem se alinhar a partir dali. Só que o tirano ele nunca volta atrás no poder dele, né? Quanto mais poder ele tem, mais ele quer. Você ia falar alguma E coisa? de fato, o Rodrigo Pacheco foram mais de 60 processos de impeachment que ele não deu andamento. Obviamente, é uma das pessoas aí no topo da lista dos responsáveis pelo que aconteceu no Brasil. Mas uma certeza que nós sempre tivemos era, em todas as contas que nós fizemos, foi Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a aposta. É importante que as pessoas entendam isso. Ninguém, em momento algum, tem qualquer ideia ou aposta de que o Alexandre vai recuar, concorda? Concordo. E tanto que essa abertura de investigação criminal contra mim é mais uma dobrada de aposta. Né? E ridícula, porque 1 mês atrás, esse mesmo PGR que hoje abre investigação, dizendo que eu estou tendo uma conduta delitosa reiterada, né? E reiterada no meu dicionário quer dizer, né, frequentemente renovada, se é reiterada, eu estou praticando ela pelo menos há alguns bons meses. Então, calma aí, como é que 30 dias atrás ele disse que quando não pegou, não confiscou meu passaporte, a minha conduta era legal nos Estados Unidos, e agora 30 dias depois se tornou uma conduta ilegal, reiteradamente cometida? É um fato novo que tem vindo à tona para justificar isso? Absolutamente nenhum. Então isso demonstra que o Alexandre de Moraes, mais uma vez, está dobrando a aposta. Quando ele vai para cima de Jair Bolsonaro, que acabou de ser intimado para prestar esclarecimento sobre me sustentar no exterior, ele está indo para cima dos familiares dos exilados. Todo regime acontece isso, gente. Quando o pessoal, né, sai de Cuba, sai da Venezuela, sai da Coreia do Norte e começa a denunciar o regime, o que acontece com os familiares deles? São torturados, são presos, né, sofrem processos. Essa é a mesma mentalidade dos médicos cubanos. Quando o Bolsonaro foi presidente e ele permitia que os médicos cubanos ficassem no Brasil, ele fez 3 condições. Uma, pagar 100% do salário no Brasil, para nenhum centavo ir para o regime ditatorial cubano. 2, provar que é médico, fazendo o exame em revalida. E o terceiro,
poder trazer a família de Cuba para o Brasil. Porque essa é uma metodologia antiga. Quem estuda a ditadura já sabe que é assim que acontece. Então, o meu pai está lá no Brasil, o Carlos também tem outros inquéritos, o negócio estapafúrdio de abim paralela. Então, isso tudo daí é natural, tá? Isso tudo daí tá, não que seja justo, tá? Mas já está calculado, vamos dizer assim, no meio do jogo que a gente está jogando, e vai ser exigido, em determinada medida, um sacrifício. Assim como eu estou aqui, meu pai pode ser preso, pode acontecer coisas com ele, eu nunca mais ver ele na minha vida, pode acontecer. Mas é um risco que eu estou assumindo porque eu acho que vale a pena lutar por liberdade. Eu acho que vale a pena a gente estar aqui fora e a única luz no fim do túnel que eu consigo enxergar é através dessas ações que a administração Trump pode tomar. Você isso foi uma discussão que houve na imprensa no Brasil nas últimas semanas, Eduardo. Você tem previsão de volta ao Brasil? Você está disposto a abrir mão do seu mandato de deputado para continuar essa briga aqui nos Estados Unidos? Sim, estou disposto a abrir mão do meu salário, estou disposto a abrir mão dos benefícios que tem, né, um deputado federal, estou disposto a abrir mão dos microfones da tribuna da Câmara, que dão muita notoriedade, né, disposto de abrir mão de várias oportunidades de visitar São Paulo, interior de São Paulo e o Brasil, porque eu realmente acredito que vale a pena. Por mais que não seja uma condição financeira das mais confortáveis, mas aqui, Paulo, eu levo uma vida digna. Eu tenho uma vida de classe média, não estou reclamando disso. E eu acho até que isso seria muito pouco, esse sacrifício, perto do benefício que a gente tem de conseguir resgatar a nossa democracia. O que a gente está fazendo aqui não é algo pontual, é algo que pode colocar o Brasil num rumo diferente para os próximos anos. Né? Ter eleições livres em 2026 é algo que a gente também deseja, é algo que a gente também trabalha daqui. Então, estou disposto a abrir mão do meu cargo, sim, se for necessário, tá? E faz parte do sacrifício da nossa vida. Vamos embora. Eu acho que o meu eleitor também, ele entendeu muito bem o meu papel aqui, ele me apoia, continuo ganhando muitos seguidores nas redes sociais, tá? Ao contrário do que alguns imaginavam, que ao anunciar o exílio eu iria perder apoio na minha base, porque seria difícil explicar para o meu eleitor o porquê que eu, e o que que eu estava fazendo e por que que eu estava ficando nos Estados Unidos, mas eu acho que tá bem ciente isso daí, tá bem maduro e não me incomoda. Bola para frente, vamos embora seguir nesse mesmo trabalho. Qual é a condição para você retornar ao Brasil? A condição é a gente ter uma normalidade mínima onde eu possa ser um deputado federal. Ser um deputado federal implica em você falar, né? Implica em você poder parlar, né? Que é a atividade do parlamentar. E para que isso ocorra, é só ser o Fernando Moraes. O Moraes, ele influenciou na permanência da prisão do Daniel Silveira, ele influenciou agora, né? Mandando a Polícia Federal ir visitar o pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, que é um prefeito lá no interior da Paraíba. Então ele a todo momento trabalha com ameaças. Não existe diferença entre um mafioso e o Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é só, ele é um mafioso com o poder da caneta. É simplesmente isso. E as pessoas ao redor dele, muitas das vezes não reagem porque ficam com medo, ficam com receio, né? Agora, pode ter certeza, no dia que essa mesa virar, o Alexandre de Moraes vai ficar sozinho. Ele vai ficar igual um leproso. Porque quem toma as sanções OFAC, né, através da Lei Magnitsky, não é Magnitsky, como disse a nossa, né, especialista da Globo News, quem toma essa sanção, as pessoas que se relacionam com ela tomam as sanções secundárias. Então você não vai ter ninguém querendo fazer contrato com ele, querendo jantar com ele não pode abrir uma conta de e-mail do Yahoo, ele não pode abrir uma conta no Uber, absolutamente nada. Então ninguém vai querer se relacionar com ele, principalmente aqueles que estão do lado dele devido a essas circunstâncias do poder. Você imagina que essas sanções devam acontecer contra o Alexandre ou contra mais pessoas? Eu acho que vão contra mais pessoas também, não por ser um desejo meu ou seu, Paulo, que tem contribuído muito, né? Eu costumo dizer, inclusive, que eu abro a porta, eu sou o coração, mas você é o cérebro. Mas também por conta da história norte-americana. Se você for olhar as ordens executivas do Trump, né, com o próprio caso mais recente e notório, que foi o caso do Karim Khan, né, procurador do Tribunal Penal Internacional, foi ele e mais uma meia dúzia de investigadores que tomaram as sanções, não foi somente ele. Então, é praticamente natural que outros venham ao reboque. E aí você vê, né, quem são os jagunços, os cachorrinhos,
os serviçais desse sistema? Eu posso começar dizendo o nome, Fábio Shor, o delegado que cumpre tudo que o Alexandre de Moraes manda caninamente. Inclusive, ele está processando, ele fez uma investigação contra mim, o Van Hatten e o Cabo Gilberto, né, deputados federais, a partir de falas nossas dentro da Câmara dos Deputados. Olha a petulância que chega o regime. Processaram um deputado federal, um delegado federal querendo processar um deputado federal por conta de discursos feitos dentro da Câmara, que são protegidos, ou deveriam ser protegidos pela imunidade parlamentar. Eu estou respondendo a um processo administrativo dentro da Polícia Federal. Eu estou licenciado do cargo de policial federal desde 2015. E o cara me processa dentro da Polícia Federal, administrativamente, para responder na corregedoria da PF. Mas eu não estou em exercício, eu sou um deputado federal. Não tem pé nem cabeça. Isso daí mostra a arrogância que eles têm tentando nos intimidar. Só que já foi, tá tarde, não tem mais como intimidar, não tem ponto de volta, né? Nem para mim, acho que nem para você, e acho que mesmo dentro da administração Trump não tem como as autoridades americanas, a partir do que aconteceu ontem, darem marcha ré e desistirem de sancionar o Alexandre de Moraes e algumas outras pessoas do regime brasileiro. Uma das coisas que a administração Trump tem e que eu acho muito interessante, eu gostaria muito de ouvir essas conversas que estão acontecendo, supostamente, né, eu até estou querendo saber notícias delas, entre a diplomacia do Brasil e o pessoal do Departamento de Estado americano. Eu tenho muita curiosidade. Teve um Não, tem episódio... assim, eles intimaram diplomatas brasileiros que estão aqui na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos para ouvir sobre a minha atuação. Eu já adianto, não vão conseguir responder nada, porque eu faço questão de não ter, né, diplomatas indicados pelo Lula para me acompanhar nas minhas atividades aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu recomendava aos outros deputados, quando faziam viagens internacionais, para não fazer isso. Olha, não aceitem ajuda, né, de diplomatas, a não ser que você conheça muito bem quem é a pessoa, o indivíduo, que tem excelentes pessoas lá dentro, tá? Mas, Com certeza. provavelmente, para ciceronear um parlamentar de direita no exterior, eles vão querer botar gente para ganhar informação. E é muito comum no trato das embaixadas brasileiras você ter a troca de telegramas. Aí o cara vai lá, o embaixador bate um telegrama, fala o que você fez em determinado país, vaza isso para um coleguinha do PT, aí o deputado do PT entra com a lei de acesso à informação para ter acesso àquele telegrama, pronto. Desmascaramos aqui um grande esquema, o que foi fazer Eduardo Bolsonaro em tal país. Então, já adianto, não tem como ser acrescentado nada por parte da diplomacia brasileira aqui no exterior, até porque é uma diplomacia nula. Nunca vi eles em lugar nenhum aqui nas nossas andanças pelos Estados Unidos. As únicas duas pessoas que sabem o que aconteceu dentro das reuniões onde nós estávamos eram você, eu e as pessoas, obviamente, do governo americano. São as únicas pessoas que podem responder o que aconteceu. Mas teve um episódio interessante que não saiu na imprensa, Eduardo, que foi quando, não sei se você sabe dessa história, acho que você sabe que contaram, acho que você estava do meu lado quando contaram, que a embaixadora do Brasil, quando o Ricardo Pita esteve no Brasil e esteve reunido primeiro com o Flávio Bolsonaro, a embaixadora do Brasil pediu uma reunião de emergência e apareceu, inclusive, sem marcar, no prédio do Departamento de Estado para conversar com o pessoal responsável lá do setor do Ricardo Pita. E foi recebida e chegou lá e tentou pedir tentou falar o que é isso, nós esperamos, as palavras usadas foram, esperamos que não haja mais reuniões políticas no Brasil. E o responsável lá pelo setor deu-lhe um passa-moleque e falou assim, vem cá minha filha, eu não digo a você quem que você encontra nos Estados Unidos, então eu espero que você não se meta com quem nós encontramos no Brasil. 24 horas depois apareceu que não era só com Flávio Bolsonaro a reunião, era com também o Jair Bolsonaro, e o funcionário do Departamento de Estado, Ricardo Pita, ainda postou uma foto com ele, e as pessoas não entenderam que aquela foto foi um recado para a embaixadora do Brasil e para a diplomacia do Brasil. E eu posso dizer, isso é importante que seja dito, Eduardo, que uma coisa que a imprensa também não divulgou. Isso não está acontecendo sem aviso.
toda essa arrogância das pessoas brasileiras, etc., etc., eles precisam lembrar que isso não aconteceu sem aviso. Ora, no ano passado, o deputado Chris Smith enviou uma carta ao Alexandre de Moraes perguntando a ele exatamente sobre os assuntos que hoje são objeto de sanção. Ou seja, foi dado ao Alexandre de Moraes a oportunidade de reagir. Nós sabemos que mais cedo nesse ano, um senador americano, você sabe de quem que eu estou falando, não vou citar o nome dele aqui porque ele não necessariamente quis ser citado, esteve numa visita com o Geraldo Alckmin e com o ministro das Relações Exteriores do Brasil e explicitou a insatisfação do governo americano com os acontecimentos do Brasil. A resposta que eles deram naquela época foi que o governo brasileiro tinha um judiciário independente, que tinha salvado a democracia e estava protegendo as instituições. Mais cedo nesse ano, nesta visita do Ricardo Pita, no encontro onde ele teve com o próprio ministro Mauro Vieira, eles explicaram mais uma vez uma preocupação com as violações de direitos humanos pelo judiciário brasileiro. E a resposta do governo brasileiro foi a mesma. Segundo eles, abre aspas, foi uma não resposta. Blá, 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 Estado democrático de direito, democracia, instituições independentes, barará, barará. Então, agora estão vindo as consequências. Houve, sim, oportunidade para a diplomacia brasileira agir. Uma das coisas que eu comentava com você e comentava com o pessoal da Casa Branca é como que a embaixadora brasileira não está todos os dias aqui tentando neutralizar o que nós estávamos fazendo. É que deu graças a Deus a arrogância deles. Exatamente. Então eu tenho a curiosidade de como será, quase 43 mil pessoas assistindo aqui, eu tenho a oportunidade, a curiosidade de como será essa conversa que está acontecendo entre a diplomacia brasileira e os americanos. Por quê? Porque eles vão falar em ameaça à democracia, vão falar em 8 de janeiro, vão falar em campanha de desinformação, vão falar em críticas aos sistemas eleitorais. Será que eles vão falar nesses assuntos inteiros para as pessoas que são funcionários do Trump, que era a mesma pessoa que foi acusada de desinformação, de insurreição, do 6 de janeiro, de crítica indevida ao sistema eleitoral? O que será que eles vão poder argumentar para justificar o que vem acontecendo no Brasil? Considerando em bom português, porrolhão de provas, mais de 1.000 páginas de provas que foram entregues nas diversas esferas do governo americano. Eu acho até que o Caio Junqueira, lá da CNN, estava trazendo informações acerca desses fatos, falando que está tudo bem sedimentado, que são vários relatórios, que já foram feitas várias reuniões, que tem a aprovação das mais altas autoridades do entorno do Trump. É por isso que eu falo, está na mesa do Trump. Isso daí pode sair a qualquer momento. Eu não quero ficar instigando o público, porque a rotina de um presidente ela é bem atribulada. Vocês conseguem imaginar que aqui nos Estados Unidos certamente não é diferente. O mundo inteiro bate a porta aqui da Casa Branca. Mas, em algum momento, eu acho que vai vir, essa sanção contra o Moraes, contra várias pessoas no entorno dele, e aí, como não tem nenhum bobinho nesse jogo, também existem mapeados, é verdade, os escritórios de advocacia de pessoas próximas ao Alexandre de Moraes e outros escritórios mais, porque esse daí é realmente a galinha dos ovos de ouro. É como eles conseguem ter um salário igual ao meu de deputado. O salário de ministro da STF é um pouquinho melhor do que de deputado. Deve ser uns US$ 7.000 por mês, um salário de um ministro da STF, e botar relógio no pulso de 100, US$ 200.000. E isso daí, é claro, é uma conta que não fecha, e então existe uma suspeita muito grande de que esse dinheiro venha através dos escritórios de advocacia. Não é muito raro, por exemplo, você ver causas, às vezes, bilionárias, onde os advogados são, literalmente, os familiares de primeiro e segundo grau dos ministros do STF. Isso daí é uma forma até de corrupção, pode ser entendida assim, com certeza. Então a gente está para ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que a gente vai ter, sim, boas notícias nos próximos dias e eu espero que o sistema vá tentar dar uma última reprimida, vá tentar dar
os seus últimos pulos. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Eu acompanho aqui o Paulo Figueiredo Show todos os dias, e se for necessário, a gente vai ficar sem saída, a gente vai ter que queimar a floresta inteira. Então, vamos embora, né? Já que é para todo mundo se abraçar e viver uma vida com muitos sacrifícios, vamos todo mundo para o sacrifício. Fazer o quê, né? Eu sempre. Pessoal, inclusive parece que teve uma pessoa na Globo News, alguém me alertou, que falou que eu estava dizendo que tinha que tacar fogo no STF. Eu falei, puta merda, cara, meu Deus do céu. O É cara igual não o entendeu a Procurador-Geral da República referência. falando de pena de morte financeira e ele falando que será uma ameaça agressiva. Aí eu joguei no chat GPT. Chat GPT, é comum, não sei o que, tratarem sanções Magnitsky ou FEC como pena de morte financeira? É comum tratar, popularmente são conhecidas como pena de morte financeira. Eu falo, cara, o chat GPT está ameaçando Moraes. Só pode. Fascista, chat GPT. Olha, eu vou dizer algumas considerações. Primeiro, é importante a gente dizer isso para as pessoas. Qual é o estágio que a gente está hoje? A gente está vendo uma mulher grávida de 9 meses, tem o ultrassom, o bebê está bem, está pronto para nascer a qualquer momento. A gente tem certeza que vai acontecer? Não pode cravar, pode dar 99%. Porque existe sempre a possibilidade de acontecer algum fator, alguma coisa que faça que a sanção não aconteça. Essa é a possibilidade. Mas o 99%, hoje, tudo mais constante, o que vai acontecer será que, em condições normais de temperatura e pressão, o que vai acontecer é que as sanções vão adiante. O que eu apostaria são que, num primeiro momento, nós teremos sanções específicas ao Alexandre de Moraes. Para quê? Para justamente dar a possibilidade de que as instituições brasileiras reajam e elas decidam se querem realmente ter essa solidariedade inteira com o ministro Alexandre de Moraes, se eles realmente querem morrer abraçados com Alexandre de Moraes, ou se eles se está na hora de figuras como Gilmar Mendes, figuras como Dias Toffoli, começarem a proteger os seus próprios interesses e largarem um pouquinho de mão, largarem a mão do Alexandre de Moraes. Vamos ver, é uma curiosidade, é uma cena importante que a gente vai ter para os próximos capítulos. Eduardo, tem umas duas perguntas para você para a gente encerrar. A primeira delas qual é exatamente a conduta que eles estão acusando como criminosa? Porque a minha dúvida é se você, ao dizer nos Estados Unidos que o Alexandre de Moraes precisa receber lei Magnitsky, sei lá, o Corey Mills tem que ser sancionado, tem que estar cometendo crime também. Né? O Marco Mike Rubio, Lee, o Marco Rubio, todos eles Richard estão cometendo McCormick, crime. Maria Elvira Salazar, Chris Smith, vários outros aqui, e as autoridades que a gente tem tido reuniões e se relacionando, todas elas então cometem o mesmo crime. Na verdade, não existe crime, né? Eles estão tentando fazer essa narrativa e tentando colar nela também a peste de que é algo pessoal, que eu estou trabalhando somente a favor de Jair Bolsonaro, que é uma mentira. Tá? Nós trabalhamos por todos os injustiçados e perseguidos políticos no Brasil, para tentar fazer com que esse caldo seja mostrado às autoridades americanas, no intuito de brecá-los, né, de frear essas sanções. Então, o PGR ele tem sedimentado, ele tem dito o seguinte, que eu estou fazendo ameaças reiteradas ao Alexandre de Moraes, com o intuito de não permitir que o Jair Bolsonaro seja condenado. Então, aí ele me coloca dentro de coação, dentro do processo, e também junto fala que não é afastada a hipótese, né, não é descartada a hipótese de eu ser inserido em abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, eles querem me dragar para dentro do processo, porque sabem que a pena para a tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, ela chega a 12 anos de cadeia. E qualquer pena acima de 8 anos de cadeia que eu possa receber, isso faz com que eu comece o cumprimento da punição em regime fechado, ou seja, não me dá a oportunidade nem de iniciar no aberto ou no semiaberto. Eu vou ter que necessariamente ser preso durante alguns bons anos, quem sabe até com o mesmo futuro do Daniel Silveira, né? Talvez o único preso brasileiro que não conseguiu a progressão de regime em que pese ter bom comportamento. Então essa é a estratégia deles, né? Esse é o quadro que eles estão, nesse momento, tentando pintar. E por que eles estão apelando para isso? Por mais que isso os exponha e me dê a oportunidade de demonstrar claramente que o Brasil vive uma ditadura. É porque eles não têm mais a quem recorrer.
Sabe aquela sensação, Paulo, de um ministro do STF julgar causas notoriamente ilegais? E aí você olha para aquela sentença e fala: poxa, vou recorrer para quem? Então, essa sensação agora está do lado deles. Quando o Moraes tomar a sanção Magnitsky, né, ele vai recorrer para quem? Porque essas sanções, elas podem ser ad eterno, ou até o Alexandre de Moraes morrer, né, o que vier primeiro. Mas essas sanções, elas não têm um manual, um by the book, para retirar elas da sua cabeça. Não é Não igual tem no Brasil, recurso. não é igual no Brasil, onde, a depender do advogado certo que você contrate, você vai ter sucesso na causa, sabe? Aqui o negócio é para valer. Então a gente está nessa expectativa e o Paulo Gonet, certamente agora, mais do que nunca, corre junto com Alexandre de Moraes para também receber essas sanções. Ele tá louco. Pelo visto, o Paulo Bonet está desesperado para entrar logo na lista. Ele disse que a Polícia Federal, o Alexandre decidiu que a Polícia Federal tem 10 dias para ouvir a você e ao seu pai. Você recebeu aí? Maravilhoso. Estou esperando. Estou lá em casa esperando a citação. Se quiser mandar carta rogatória ou alguns dos outros três possibilidades de canais oficiais, eu estou lá em casa. Ele disse que pode ser por X ou pelo WhatsApp. Ah, é? Pô, o que eu tenho, que eu respondo para um negócio desse, cara? Democracia, cara. Você já constituiu algum advogado ou não? Não, eu ainda não fui citado. Se for citado, vou constituir, né? Um advogado criminalista, né? Aí eu vou querer ter cópia dos autos para saber do que se trata e aí poder entender, né? Realmente, se eu sou investigado, como a imprensa está falando, se eu sou testemunha de algum outro caso, porque é assim que funciona no chamado Estado Democrático de Direito, né? Senão é Inquisição, é fogueira santa, é qualquer outra coisa. O seu pai, coitado, não vai ter alternativa senão ser ouvido, mas eu acho que ele não vai ter como falar muita coisa sobre a tua atuação aqui, né? As pessoas acham, né? É que, na verdade, eles não esperam ouvir nada do Jair Bolsonaro. Eles querem pressionar o Bolsonaro para mandar um recado para mim, para me desestimular a fazer o meu trabalho aqui, né? Na verdade, o nosso trabalho, né, Paulo? Ninguém faz nada sozinho. Então, é como todo regime de exceção, né? Como acontece em toda e qualquer ditadura. O Alexandre de Moraes não é diferente. Ele é um ditador, ele é um mafioso que tem um poder da caneta, ainda, né, com muito poder. Mas a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos se ele vai continuar tendo essa autoridade toda, ou se o próprio establishment de Brasília vai chegar para ele e vai falar: poxa, Moraes, queria muito ir no seu jantar, queria muito contratar aí a sua esposa, um escritório de advocacia de pessoas brilhantes, mas eu não vou poder fazê-lo porque você sabe, né? Eu vou tomar essa sanção também e você entende que não vai ser nada agradável para mim. Então, Deus queira, a gente está muito perto de chegar nesse ponto de que esse seja o diálogo entre diversas autoridades de Brasília. Parabéns pelo trabalho, Eduardo. Eu faço aqui um testemunho que fique registrado para a história, que você é o grande aliado nessa história, que é absolutamente incrível. Eu nunca me deparei com um político que tivesse disposto a abrir mão de tudo que você abriu para abrigar aqui, entendeu a importância dessa causa, abriu mão de tudo, trouxe a tua família para cá, assim, com uma roupa para uma semana, colocou filha às pressas numa escola, está morando num lugar que não é um lugar caro, um lugar de classe média, vivendo uma vida boa, mas uma vida espartana, sem luxo, nada dos Rolex Patek Philippe que alguns pseudo-juízes usam por aí. Realmente louvável, assim, eu tenho que dizer que é louvável, né? Se as pessoas soubessem os perrengues que a gente passa, né, Eduardo? As pessoas Eu acham que a gente tirei, fica no ó, luxo. eu tirei umas fotos, eu postei, só um spoilerzinho da gente lá na nossa mansão, no apartamento, lá em Washington DC, né? Ali realmente tem ali um colchão inflável, que é onde normalmente aí o Paulo dorme. Tem um sofá-cama para mais uma visita, né? Tem o quarto ali, que é o quarto do líder, que cabe a cama. Não estou reclamando, não, tá excelente, tá? Mas essa é a Tem nossa até estrutura quarto, pô. milionária. Tem até quarto. E aí eu também postei, gravando um vídeo que eu coloquei nas redes sociais, que na Casa Branca tá de fundo. Mas se você olhar, eu coloquei o tripé encravado assim dentro de um toco de árvore, porque não tem cinegrafista, né?
O É, celular ali fazendo vídeo selfie, a gente mesmo edita e taca ali pau. E vai ser sensacional um dia poder contar com profundidade essa história. Eu confesso que eu estou pensando até em, de repente, fazer um livro, se tudo der certo. A gente tem que esperar essa criança nascer. Não tem nada ganho ainda, tá, pessoal? Pé no chão, o jogo tá 0-0, mas a expectativa é muito boa. E ela se configurando, aí quem sabe a gente faz um livro contando um pouquinho dos pormenores de toda essa situação. Porque ninguém tem ideia de qual estrutura que a gente está movimentando para mexer nesse vespeiro aí que o Moraes está fazendo no Brasil. e a esquerda com uma estrutura gigantesca, né? Tem o Washington Brasil Office, os caras têm ONGs internacionais, tem professores USA. universitários, dinheiro da USAID, dinheiro de todos os lugares e a gente ali formiguinha. E o que eu registro aqui, Eduardo, é que independente da gente conseguir ou não, você não veio para cá e abriu mão de tudo isso com a certeza do que conseguiria. Isso é o louvável. O louvável é você tomar o risco e estar disposto a se sacrificar porque é o certo e porque você tem fé de que o melhor vai acontecer, mas você não tem certeza. Então, esse é o louvável, não é a vitória, é o sacrifício na direção da vitória. Então, deixo aqui esse agradecimento a você. Esse final de semana teve uma reportagem no Metrópolis dizendo que eu e você tínhamos sido os dois que mais tínhamos ganhado politicamente com essa história. Eu falei assim, opa, tem alguma coisa errada. Que tinham me sondado, inclusive, para ser candidato a senador. Eu falei, opa, tem alguma coisa Não, o errada. cargo é MD, né? MD? Uma semana ou Meu, duas o único semanas? cargo que eu quero não é eletivo. Eu quero ser ministro da Defesa do Jair Bolsonaro do dia 1º ao dia 15 de janeiro. Só esses 15 dias. Depois eu volto para minha boa vida de jornalista, porque o que eu gosto mesmo é de fazer o Paulo Figueiredo Show. Você é testemunha do quanto que eu não suporto viajar para Washington, do quanto que eu não suporto fazer essas coisas, mas a gente faz com felicidade pelo país, pelas pessoas que estão ferradas. Né? Eduardo, mais uma vez, obrigado. Eu sei que você tem um monte de coisa aí para fazer, vai O fazer as Steve coisas aí Bannon que eu você vou estar tem que daqui fazer. a pouco, 5 horas aqui, vai ser 7 horas da noite no Brasil. Eu vou ver se coloco o link lá no X. Então, quem puder seguir lá, Bolsonaro SP, a gente agradece e vai estar aí trazendo a realidade do que acontece no Brasil em inglês para os americanos. Inglês que até o Caetano Veloso brincava, lembra? Falando, o Eduardo Bolsonaro falando inglês. Realmente, teu inglês está muito bom. É sempre assim. Deixa eu dar Obrigado, um Eduardo. recado aqui, deixa eu dar um recado aqui aos Claro. jovens. A trajetória do sucesso é sempre assim, gente. Sempre vai começando te humilhando, desdenhando, depois vão te ignorar, depois vão te atacar, até que chega o dia que você começa a colher os frutos desse bom resultado. Então, se você hoje na tua vida está vivendo um momento desse, não fica a cabeça para baixo, não. Não fica triste, não. É parte normal da vida de todo mundo. Não tem vitória sem sacrifício. Vamos embora. Eu falo um pouquinho mais de inglês que você, Eduardo, então vou te dar uma dica. Ice cream, popcorn sellers, Tamo junto. sentenced for coup d'etat em Brasil. Valeu, um abraço, pessoal. Nós venceremos, Deus quiser. Obrigado, Eduardo.